Só quem já sentiu o chão desaparecer sob os próprios pés pode entender o que aconteceu com o pobre Adam. Ele chegou à porta daquela pequena igreja de madeira numa noite de terça-feira, não como quem busca um consolo, mas como um náufrago que se agarra ao último pedaço de destroço no meio do oceano. A chuva lavava seu rosto, misturando-se às lágrimas que ele nem se dava mais ao trabalho de esconder. O desespero era um casaco pesado e encharcado em seus ombros. Meu nome é Adam, ele sussurraria mais tarde, com a voz embargada, e eu achava que sabia o que era ter fé. Mas minha fé não pagava as contas. Ele era um homem bom, desses que trabalha de sol a sol, que nunca negou um prato de comida a quem bateu em sua porta. Tinha uma família linda, uma esposa, a Sara, e 2 filhos pequenos que eram a luz dos seus olhos. Mas o mundo às vezes tem um jeito cruel de testar a bondade da gente. A pequena empresa de marcenaria que ele herdou do pai, o orgulho da sua vida, estava afundando. As dívidas se acumulavam como folhas secas no outono e a notificação de despejo da casa deles tinha chegado naquela manhã. Era o fim da linha. Em um flashback rápido, quase como uma fotografia antiga, a gente vê Adam de joelhos ao lado da cama, anos antes, orando com uma fé simples e infantil. Ele pedia a Deus que abençoasse suas mãos, seu trabalho, que protegesse sua família. Ele acreditava de verdade. Mas agora, o silêncio de Deus era ensurdecedor. Cada oração parecia bater no teto e voltar como um eco vazio. Ele havia tentado de tudo. Vendeu o carro, pegou empréstimos que não podia pagar, trabalhou até a exaustão. Nada adiantou. Aquele pedaço de papel, a ordem de despejo, não era apenas sobre perder uma casa. Era a prova de que ele havia falhado. Como homem, como pai, como provedor. Naquela noite, dirigindo sem rumo, ele viu a luz acesa daquela igrejinha simples na beira da estrada. Ele não era membro ali, mal conhecia alguém, mas foi uma força maior que o puxou para dentro. Ele não entrou para pedir dinheiro, nem uma solução mágica. Ele entrou para gritar, para dizer a Deus que não aguentava mais. Se histórias de fé e superação tocam o seu coração, considere se inscrever em nosso canal para não perder o desenrolar desta jornada. Adam não sabia, enquanto empurrava aquela porta pesada de madeira, que não estava entrando em um prédio vazio, mas no palco onde o céu já começava a preparar a sua cena. O que ele encontraria lá dentro mudaria não apenas sua noite, mas o destino de toda a sua família. Ao entrar, o silêncio da nave da igreja o abraçou. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio pesado, cheio de orações não ditas de gerações inteiras. Adam caminhou pelo corredor, as tábuas do assoalho rangendo sob seus pés molhados, e desabou no primeiro banco. Ali, sozinho na penumbra, ele não orou. Ele chorou. Um choro silencioso e convulsivo de quem perdeu a batalha. A imagem dos filhos dormindo, alheios à tempestade que estava prestes a desabar sobre eles, rasgava sua alma. Como ele explicaria que não teriam mais um teto? Que o lugar seguro que eles conheciam como lar seria tirado deles? A fé que antes era seu alicerce, agora parecia areia movediça. O conflito de Adam se aprofundou naquela escuridão. Não era mais apenas sobre dinheiro, era uma crise de identidade, uma guerra espiritual travada no íntimo do seu ser. Ele se lembrou de uma promessa que fez a Sara no altar, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Ele sentia que estava arrastando a mulher que amava para o fundo do poço junto com ele. A voz do gerente do banco, fria e impessoal, ecoava em sua mente. Adam, negócios são negócios, não há mais o que fazer. Essa voz se tornou o antagonista, o símbolo de um sistema que não se importa com o coração de um homem. Até mesmo seu irmão, a quem pediu ajuda, respondeu com um suspiro cansado. Adam, você precisa ser realista. Talvez seja a hora de desistir desse sonho. Cada palavra era um prego a mais em sua cruz particular. Ele se recordou de pequenos sinais que talvez tenha ignorado. Uma senhora que, semanas antes, ao comprar um pequeno banco de madeira, olhou em seus olhos e disse: meu filho, o seu trabalho, tem o cheiro da honestidade. Deus não desampara um homem como você. Na época ele apenas sorriu agradecido. Agora a lembrança parecia uma ironia cruel. Onde estava esse Deus? A luta para continuar acreditando era física. Era um nó na garganta, um peso no peito que o impedia de respirar. Ele estava no limite, no ponto exato onde a esperança se desfaz em pó e a gente se convence de que está completamente só. Sentado ali,
Tremendo de frio e de angústia, ele sentiu um toque suave em seu ombro. Assustado, ele se virou e viu um senhor de cabelos brancos, o zelador, que terminava de limpar o local. O velho não disse nada, apenas lhe estendeu uma pequena toalha seca e apontou para uma garrafa térmica de café sobre uma mesinha no canto. Foi um gesto simples, humano, mas para Adam foi a primeira gota de calor em um inverno que parecia eterno. Naquele momento, ele não podia imaginar que aquele simples ato de bondade era a primeira peça de um dominó celestial, e que o céu que ele julgava estar em silêncio já estava se movendo ruidosamente em seu favor. Aquele café quente, meus netos, fez mais do que aquecer o corpo de Adam. Aqueceu um cantinho da alma que ele pensava já estar congelado. O zelador, um homem chamado Arthur, não fez perguntas. Ele apenas se sentou a uma distância respeitosa, como quem entende que certas dores precisam de espaço. Depois de um longo silêncio, Adam, com a voz rouca, contou tudo. Contou da empresa, das dívidas, da ordem de despejo, do medo de olhar nos olhos da sua esposa e admitir a derrota. Ele esperava um conselho prático, talvez um sermão, mas o velho Arthur apenas ouviu, balançando a cabeça devagar. Quando Adam terminou, esvaziado, Arthur olhou para ele com uma clareza impressionante e disse: "Meu filho, eu não tenho dinheiro para te dar, mas sei de alguém que é dono de todo o ouro e de toda a prata. A única coisa que você ainda não apostou foi a sua fé. Não a fé que pede e espera, mas a fé que age antes de ver." Foi nesse instante que Adam chegou ao seu ponto sem retorno. Ele não tinha mais nada a perder. As opções do mundo haviam se esgotado. Só restava o impossível. Ali, naquele banco de igreja, ele tomou uma decisão que sua mente lógica gritava ser uma loucura. Ele decidiu confiar, não de forma passiva, mas ativa. Ele se levantou, agradeceu ao zelador e, em vez de ir para casa se lamentar, dirigiu-se à sua oficina. A chuva havia diminuído, mas a tempestade dentro dele começava a mudar de natureza. Ameaçadora, sim, mas agora com um propósito. Sob a luz fraca de uma única lâmpada, ele olhou para a melhor peça de madeira que guardava há anos, um carvalho nobre, reservado para um projeto especial que nunca veio. E ele começou a trabalhar. Não para um cliente, não por dinheiro. Ele começou a construir um pequeno altar de oração, a peça mais bonita e detalhada que suas mãos já haviam criado. Era um ato de fé pura, uma oferta. Se ia perder tudo, que sua última obra fosse para Deus. Enquanto a serra cortava a madeira, o telefone tocou. Era Sarah, sua esposa, a voz embargada de pânico. Adam, o proprietário, ligou. Ele disse que se não pagarmos pelo menos metade de tudo até o meio-dia de amanhã, ele virá com a polícia para nos tirar. A situação havia piorado drasticamente. O prazo, que parecia distante, agora tinha a urgência de horas. O desespero bateu à porta novamente, mais forte, mas algo havia mudado em Adam. Ele olhou para a madeira em suas mãos, o cheiro do carvalho enchendo o ar, e sentiu uma paz que desafiava a lógica. Ele não sabia como, mas sabia em quem estava confiando. O velho Arthur, aquele zelador de mãos calejadas e olhos serenos, não era apenas um zelador. Ele foi um anjo enviado na forma de um homem, um aliado espiritual que apareceu no momento mais crítico para reacender uma chama que estava quase apagada. E foi quando tudo parecia irremediavelmente perdido, quando o relógio começou a correr contra ele de forma implacável, que algo silencioso e poderoso começou a acontecer nos bastidores do mundo visível. Meus queridos, a fé de um homem desesperado é a coisa mais poderosa deste mundo. Depois de falar com Sarah, Adam não vacilou. Ele acalmou a esposa com uma certeza na voz que nem ele mesmo entendia de onde vinha. Sarah, apenas confie em mim e ore, ele pediu. Desligou o telefone e, em vez de se entregar ao pânico, ele se concentrou ainda mais no trabalho. Cada corte, cada lixada, cada entalhe naquele pequeno altar de carvalho era uma oração. Ele não pedia mais pela casa ou pelo dinheiro. Ele simplesmente entregava seu talento, seu tempo, sua angústia e sua esperança naquela peça de madeira. Aquela oficina, antes um lugar de preocupação, transformou-se num santuário. Era a sua preparação espiritual, um jejum de medo e uma festa de confiança. Ele trabalhou a noite inteira sem sentir o cansaço. O sol da manhã encontrou Adam dando o último polimento no altar. Era uma obra-prima, simples, mas perfeita. Ele o colocou na sua velha caminhonete
e em vez de ir para o banco ou tentar vender algo, ele dirigiu de volta para a pequena igreja na beira da estrada. Ele não sabia o porquê, apenas sentia que era o que deveria fazer. Era uma direção divina, clara e silenciosa, que ele decidiu seguir sem questionar. Ele levou o pequeno altar para dentro e o colocou ao lado do banco onde havia chorado na noite anterior. Era a sua oferta, seu "eis-me aqui". Ao se ajoelhar ali, sem palavras para dizer, ele ouviu a porta da igreja se abrir. Era o pastor, um homem que Adam só conhecia de vista. O pastor parou, admirado com a beleza do pequeno altar. "Meu filho, que coisa linda! Foi você quem fez?" Adam, com a cabeça baixa, apenas assentiu. O pastor caminhou até ele, colocou a mão em seu ombro e disse: "Eu não sei o que você está passando, mas senti no meu coração que deveria vir à igreja mais cedo hoje. E ao ver esta peça, sinto que Deus está me dizendo que a adoração que Ele mais ama é aquela que nasce na fornalha da aflição." Naquele momento, algo sobrenatural começou a se manifestar. O telefone do pastor tocou. Ele atendeu e sua expressão mudou de curiosidade para espanto. Enquanto o pastor falava ao telefone, com os olhos fixos em Adam, uma paz inexplicável começou a preencher o ambiente. Era como se o ar ficasse mais denso, carregado de uma promessa prestes a se cumprir. Se você acredita que um ato de fé pode mover o coração de Deus, continue conosco, pois o que estava para acontecer desafiaria toda a lógica humana. Adam não fazia ideia, mas sua obediência em construir e entregar aquela oferta havia acionado uma engrenagem nos céus. A resposta para a sua oração desesperada não estava vindo na forma que ele esperava, mas de um jeito muito mais grandioso. Mal sabia ele que o milagre já estava liberado, e a chamada que aquele pastor estava recebendo era o carteiro divino, entregando a primeira parte da encomenda. Meus netos, existem momentos na vida em que o tempo parece parar, e a gente consegue ver a mão de Deus costurando os acontecimentos bem na nossa frente. Aquele foi um desses momentos. O pastor, com o telefone ainda no ouvido, olhava para Adam com uma expressão que misturava choque e reverência. Ele desligou a chamada lentamente, como se estivesse com medo de quebrar o encanto daquele instante sagrado. Seus olhos estavam marejados. "Adam", ele começou, a voz falhando. "Você não vai acreditar em quem estava na linha." O pastor então contou. A ligação era de um empresário muito rico de uma cidade vizinha, um homem que ele não conhecia pessoalmente, mas que era um grande filantropo. Aquele homem contou ao pastor que, na noite anterior, teve um sonho incrivelmente vívido. No sonho, ele via uma pequena igreja de madeira e sentia uma urgência incontrolável de ajudar um homem que estava ali dentro, um artesão de mãos talentosas que estava prestes a perder tudo. O sonho era tão real que o homem acordou de madrugada, procurou na internet por igrejas na região até encontrar a foto daquela igrejinha e, assim que o dia amanheceu, ligou para o primeiro número que encontrou. O pastor. O clímax aconteceu ali, de forma simples e avassaladora. O empresário no telefone havia dito ao pastor: "Pastor, eu não sei quem é esse homem nem qual é o problema dele, mas Deus me disse para cobrir a dívida dele. Toda ela. E mais, Deus me mostrou que esse homem tem um dom que precisa ser usado para o reino. Quero encomendar dele 12 bancos para a capela da minha empresa e todo o mobiliário novo para o orfanato que minha esposa e eu mantemos. Diga a ele para me mandar a conta. O preço que ele cobrar, eu pagarei em dobro." O milagre não era apenas o dinheiro, era a restauração da dignidade, o reconhecimento do dom, a resposta específica e detalhada a uma dor que só Deus conhecia em sua totalidade. Adam caiu de joelhos, não de desespero, mas de um peso de glória que ele mal conseguia suportar. O choro voltou, mas desta vez era de pura gratidão. Não foi um cheque caindo do céu, foi uma conexão divina, um sonho, uma ligação, uma obediência em cadeia que começou com um velho zelador oferecendo uma toalha e culminou com um empresário a quilômetros de distância sendo despertado por Deus. Naquele momento, Adam sentiu a presença de Deus de uma forma palpável, uma paz que não apenas o acalmou, mas que o reestruturou por dentro, preenchendo cada rachadura que o desespero havia criado. A dívida estava paga, a casa estava salva, o futuro do seu trabalho estava garantido. Mas o que aconteceu depois que as lágrimas de alegria secaram e o cheque foi depositado foi ainda mais surpreendente.
pois Deus não estava interessado apenas em salvar a casa de Adão, mas em transformar o homem que morava nela. Meus netos, um milagre financeiro salva uma casa, mas um encontro verdadeiro com Deus salva uma alma. E foi isso que aconteceu com Adão. O dinheiro do empresário resolveu o problema imediato, sim. A casa foi salva, as dívidas foram pagas e a oficina floresceu com as novas encomendas. Sara e os filhos nunca precisaram saber a profundidade do abismo em que estiveram, apenas viram o pai voltar a sorrir. Mas a verdadeira mudança, a mais profunda, aconteceu dentro de Adão. Ele nunca mais foi o mesmo. Aquele homem que entrou na igreja vergado pelo peso do fracasso saiu de lá com a coluna ereta, não por orgulho, mas por finalmente entender que sua força não vinha de suas próprias mãos, mas daquele que guiava suas mãos. A fé de Adão mudou. Deixou de ser uma fé de barganha, de pedidos e de medo, para se tornar uma fé de relacionamento e entrega. Ele aprendeu que a oração mais poderosa não é a que grita por socorro, mas a que sussurra: seja feita a tua vontade, mesmo quando o mar está revolto. A oficina dele se transformou. Continuou sendo seu sustento, mas se tornou também seu ministério. Parte de tudo o que ele ganhava era usado para abençoar outras pessoas. Ele começou a ensinar o ofício da marcenaria para jovens em situação de risco, dando a eles não apenas uma profissão, mas a esperança que ele mesmo havia reencontrado. Aquele pequeno altar que ele construiu na noite mais escura de sua vida permaneceu na igrejinha, como um memorial, um lembrete constante de que a adoração mais sincera nasce na fornalha. A família dele também foi transformada. A paz que Adão encontrou transbordou para dentro de casa. As conversas na mesa de jantar mudaram. Eles não falavam mais sobre contas e preocupações, mas sobre pequenos milagres do dia a dia, sobre gratidão. Adão se tornou um pai e um marido mais presente, mais paciente, pois aprendeu a descansar na providência divina. Ele entendeu a lição mais poderosa de todas. Deus não estava em silêncio durante sua provação. Ele estava esperando que Adão esgotasse todas as suas próprias forças para que pudesse, finalmente, descobrir a verdadeira fonte de todo o poder. O livramento não veio apesar da sua fraqueza, mas através dela. A história de Adão nos ensina que, muitas vezes, Deus permite que cheguemos ao nosso limite, não para nos destruir, mas para nos apresentar a Ele de uma forma que nunca conheceríamos na tranquilidade. É no fim da nossa corda que encontramos o começo da graça infinita de Deus. Se esta história tocou seu coração e fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal para receber mais testemunhos como este. Leve consigo esta verdade. Mesmo quando você se sentir no mais completo desespero, saiba que o céu pode estar preparando, em silêncio, o seu mais belo amanhecer.